Eu percebi que eu tenho um ídolo na minha vida, sabe? Só na última semana gastei umas 10 horas curvado diante dele. Se eu saio sem ele é tipo um amuleto, eu me sinto mal, parece que tá faltando alguma coisa, eu tenho que voltar correndo em casa e pegar. Vários amigos têm ídolos semelhantes, às vezes a gente até se encontra para adorar junto. Eu preciso que Deus me ajude porque eu sinto que esse ídolo está me aprisionando. Eu gasto mais tempo com ele até do que com Deus. Esse ídolo não é um amuleto, não é um santo. O meu ídolo é meu celular. Idolatria é o ato de adorar um ídolo. Ídolo é qualquer objeto natural ou fabricado que é adorado como um deus. Ampliando esse conceito, ídolo é tudo que ocupa um lugar no nosso coração. Idolatria era muito comum entre os povos moradores de Canaã. Os arqueólogos encontraram muitas estátuas de diversos deuses naquela região. Inclusive, essa que você está vendo é do deus Baal, da época que a gente está estudando, e ele está exposto hoje lá no Museu do Louvre, na França. Eles adoravam uma infinidade de deuses. Alguns deles estão nessa lista que eu encontrei na internet, você pode conferir aqui. Eles tinham uma estátua para cada coisa e para cada área da vida. A idolatria deles era muito grande. Idolatria é muito perigosa. Tanto que no livro de Deuteronômio, Moisés advertiu duramente o povo a se proteger do perigo da idolatria. A gente vai falar disso hoje, mas deixa eu te contextualizar da história primeiro. O livro de Deuteronômio que a gente está estudando nesse trimestre é composto por 3 sermões de Moisés aos israelitas. O primeiro sermão se dedica a recontar a história de Israel, lembrando-os de como Deus os resgatou da escravidão no Egito e os guiou ali no deserto com vários milagres. Pouco antes do segundo sermão, onde Moisés vai falar sobre a lei, ele inclusive vai repetir ali os 10 mandamentos que a gente vai estudar na semana que vem. Moisés faz um apelo para que o povo de Israel se converta dos seus maus caminhos. O principal assunto desse apelo é o perigo da idolatria. A terra de Canaã tinha muitos moradores. Ela era habitada por povos que você pode ver aqui no mapa, e todos eles adoravam imagens de madeira e de pedra, acreditando que isso era necessário para garantir, por exemplo, a fertilidade da terra. Ano passado, inclusive, descobriram um templo dos moradores de Canaã dessa época aqui do livro de Deuteronômio. Dentro desse templo encontraram joias preciosas, utensílios quebrados e 2 imagens de bronze revestidas de prata representando os deuses cananitas destruindo seus inimigos. No culto a esses deuses ocorriam festas, orgias e até sacrifícios humanos. Deus não queria que o seu povo se envolvesse nesse tipo de prática, tanto é que as palavras ídolo e imagem são encontradas em quase todos os livros da Bíblia, escrito antes deles se tornarem escravos para a Babilônia. Os povos idólatras eram, de certo modo, escravos desses deuses, porque eles achavam que dependiam deles para ter bênçãos e para ter uma colheita farta. Ser humano sempre tentando estar no controle ilusório das coisas, querendo o caminho aparentemente mais curto para se sentir abençoado por Deus. Hoje nós corremos perigos muito semelhantes, isso porque a idolatria não está apenas nas estátuas. Idolatria é essencialmente a rebelião no coração que nos leva a amar e a adorar algo ou alguém mais do que o próprio Deus. Muitos se orgulham de não adorar estátuas, mas adoram outras coisas. Adoram um aparelho celular, uma rede social, um emprego, um hobby, uma pessoa, um namorado, um artista. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus é um ídolo. Cada um de nós deve examinar o próprio coração, porque a idolatria está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E eu te pergunto, que outros ídolos existem nos dias de hoje? Escreva aqui nos comentários alguns exemplos e, se tiver coragem, escreva aqui qual é o seu ídolo que você tem colocado acima de Deus e que hoje você quer deixar de lado para adorar somente a Deus. Se você escreveu, eu vou estar orando para que você seja liberto e consiga viver sem ser escravo da idolatria. Obrigada. Mas BJ, por que a Bíblia condena tanto a idolatria? Vou te dar 6 motivos. Primeiro, porque ela deturpa o nosso relacionamento com Deus. Qualquer imagem feita pelos homens na tentativa de representar Deus sempre será insuficiente. Deus é espírito e não pode ser limitado a um objeto. Não. Ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. Deus não cabe e nem se limita a uma imagem. Esse é o ponto principal. O segundo problema é que, como as imagens são limitadas, elas demonstram apenas algumas características daquela divindade. Logo, você vai precisar de outras imagens para mostrar outras facetas desses deuses finitos, entrando aí num ciclo vicioso. Aí você vai ter um deus pro amor, outro deus para guerra, outro para abençoar bebê, outro para idosos e assim por diante, e o resultado disso
é o que chamamos de politeísmo, que é a crença em vários deuses, ação que é extremamente condenada na Bíblia. Terceiro ponto é que a gente não deve fazer imagens de Deus simplesmente porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Em Gênesis 1, verso 27 é dito isso. Um Deus vivo precisa ser representado por imagens vivas. Utilizar matéria sem vida, por mais que seja bonita, suntuosa, fere o principal atributo do Senhor. Ele é Deus dos vivos. Como diz o teólogo Tozer, nós somos uma miniatura daquilo que Deus é em sua forma infinita. Gostei muito dessa frase. Em quarto lugar, Deus não quer que o limitemos a uma imagem. Deus é infinito, onipotente, onipresente. Quando eu idolatro através de uma imagem, eu o limito àquela imagem. Quer um exemplo? Ter um amuleto. Se eu vou fazer uma prova e levar aquele amuleto, uma imagem, sei lá, do Deus das provas que eu estou inventando aqui. Se eu tô com ele no bolso, quando eu faço a prova, eu posso me sentir mais confiante, mais seguro e aí, quem sabe, até ir melhor na prova. Mas por outro lado, se eu não tô com esse Deus no bolso, se eu não tô com esse Deus perto de mim, se eu esqueço ele em casa, eu vou me sentir menos confiante ao fazer aquela prova. Ou seja, se eu estou com o objeto, eu me sinto abençoado. Se eu não estou com aquele objeto, eu não me sinto abençoado. Percebe que eu limitei a Deus, a sua presença, o seu poder a um objeto, a uma imagem dele? Isso é limitar Deus e se tornar escravo de um objeto. Não vale a pena. Deus não quer isso para você. Quinto ponto é que ter um ídolo é, de certo modo, querer manipular a Deus. Na cultura católica, por exemplo, algumas mulheres colocavam a imagem de um santo de cabeça para baixo, o Santo Antônio, para castigá-lo caso ele não enviasse um namorado para elas. Eu posso colocar o ídolo onde eu quiser e, de certo modo, manipulá-lo. Quando Deus proibiu a idolatria, ele estava mostrando que não poderia ser controlado pelos seres humanos. Era como se ele dissesse: eu não quero que vocês me carreguem nas suas costas, podem deixar que eu mesmo carrego vocês. Os seres humanos que adoram ídolos são levados da dependência de Deus para a confiança em algo que expressa os seus próprios pensamentos e os seus próprios sentimentos. Sexto ponto é que a idolatria geralmente é ligada à imoralidade. Em Romanos 1, verso 23, Paulo condena as pessoas que trocam a grandeza do Deus imortal por imagens de seres mortais. Esse texto inclusive comenta que eles adoraram e serviram coisas que Deus criou no lugar do próprio Criador. E completa dizendo que, como resultado da idolatria, essas pessoas são entregues a desejos pecaminosos do seu coração e fazem coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Paulo inclusive cita alguma dessas relações absurdas que você pode conferir lendo Romanos capítulo 1, versículo 30. Relações sexuais não naturais, atos indecentes, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Eles espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes e inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. O meu conselho para você é: fuja desses perigos. Qual desses problemas aqui que eu citei da idolatria você acha mais perigoso? Deturpar o nosso relacionamento com Deus, levar ao politeísmo, ignorar que somos imagens de Deus, limitá-lo a uma imagem material ou ser uma tentativa de manipulá-lo? Escreva aqui nos comentários qual deles você acha mais perigoso. E se você é escravo de um ídolo e não foi liberto, Ainda. Isso mesmo, ainda. Eu vou te contar agora a receita para você vencer a idolatria. Lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. A idolatria é o resultado do esquecimento de tudo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que Moisés ele gasta um tempão desse primeiro sermão recapitulando a história do povo de Israel e de como Deus os livrou em toda a jornada deles. Esse é o principal antídoto contra a idolatria. Se lembrar de como Deus agiu na sua história. É tipo um relacionamento. Quando no meu casamento, eu e a Dani, a gente ficou grávido da Catalina, o casamento ele passou por um momento muito estranho, sabe? As emoções ficaram à flor da pele, desafios aconteceram em várias áreas e foi bem louco esse momento. Algo que nos ajudou a superar isso foi nos lembrar de como era o nosso relacionamento antes daquele período. Lembrar das coisas que a gente já tinha passado juntos, aquilo que a gente já tinha superado juntos, nos mostrou que aquilo que a gente estava vivendo era apenas uma fase passageira que logo seria superada. Com Deus acontece a mesma coisa. Olhe para trás na sua história e perceba tudo que Ele já fez por você nesse mundo e nesse espaço de tempo que você viveu. Perceba a bênção que foi nascer, os livramentos que Ele já te deu, as conquistas que Ele te proporcionou, os momentos felizes que você já viveu. Entenda que tudo isso foi ação de Deus na sua vida, por isso não vale a pena trocá-lo por nenhum outro Deus com D minúsculo que apareça na sua frente. Olhe para a sua história e reconheça: o Senhor é Deus nos céus e na terra, não há outro além dele. Assim como o povo de Israel, perceba que mesmo Deus sendo o governante do universo, Ele ainda está perto de você quando você invoca. Quem tem um Deus assim, tão próximo como o nosso, você não precisa de outros deuses de mentira se você entende que já tem um Deus top como esse. Por isso, fiquem muito atentos. Cuidem-se para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem. Passem-nas aos seus filhos
e aos seus netos. Eu sugiro que você faça uma lista agora de momentos incríveis em que Deus, o Deus real, se mostrou fiel na sua vida. Colhe na porta do seu guarda-roupa, em um lugar que você veja todos os dias, e quando você for levado a querer amar algo ou alguém mais do que a Deus, olhe para esse papel e se lembre que não tem nada e nem ninguém igual ao nosso Deus. Ai, que lindo! Faça talvez a sua listinha, se você tiver coragem, tira a foto dela e me marca lá nas suas redes sociais que eu quero repostar você. Resumindo a lição de hoje, primeiro, idolatria é o ato de adorar um ídolo. Segundo, ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Terceiro, idolatria ela traz uma série de problemas muito sérios. Quarto, a idolatria é vencida pela lembrança das ações passadas de Deus. Deus livrou Israel do Egito, que era uma fábrica de ídolos. E o nosso mundo hoje também é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Qual ídolo você precisa abandonar hoje? O que você tem confiado e adorado mais do que o verdadeiro Deus? Abandone hoje. Abandone agora. Faça uma oração dizendo isso, proclame ao Senhor que Ele é Deus em cima do céu e embaixo na terra não há nenhum outro. Estude a sua Bíblia, relembre os atos poderosos de Deus na vida do seu povo e na sua vida também. Esse é o melhor antídoto contra a idolatria. Olha, gente, semana que vem nós vamos estudar o segundo sermão de Moisés falando sobre o presente de Deus para quem foge da idolatria, que é a sua lei. Não perca o próximo estudo, eu vou te mostrar que a lei de Deus é muito mais incrível do que você imagina. Até semana que vem, te espero lá.